Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o que eu vi nessa conquista do bicampeonato carioca pelo Fluminense. Vitória por 4-1, goleada no domingo de Páscoa do Tricolor sobre o Flamengo. Os pontos positivos que eu vi nessa goleada do Fluminense, que dá ainda mais confiança no primeiro título de verdade do técnico Fernando Diniz. E pelo lado rubro-negro, no momento em que eu gravo esse vídeo após o jogo, sobre o que eu vi do técnico Vitor Pereira e, claro, sobre essa grande possibilidade dele ser demitido. Você confere tudo no vídeo logo após a vinhetinha. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você achou desse campeonato carioca, sobre o seu time do coração, seja o Fluminense, Flamengo ou outro time. E também, claro, não se esqueça de compartilhar o vídeo em grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim. Para quem ainda não conhecer o canal do JP Fará, agora ficar familiarizado no canal onde eu cubro todos os times cariocas, emito a minha opinião sobre os principais pontos dos clubes cariocas e vamos rumo aos 450 inscritos, falta um pouquinho, então se você ainda não é inscrito, só clicar aqui no botão de se inscrever. Como eu comecei o vídeo falando, o Fluminense conquistou o bicampeonato carioca, vitória por 4-1 contra o Flamengo, em um jogo em que o Tricolor precisava de fato pelo menos de 2-0 para levar a partida aos pênaltis. Eu não preparei roteiro, não preparei nada, aqui é mais um bate-papo para eu falar os pontos do Fluminense e os pontos também do Flamengo, mas como não poderia ser diferente, começando pelo lado vencedor, o Fluminense conquistou uma belíssima vitória depois de ter vencido o Sporting Cristal pela Libertadores e, na minha opinião, como eu falei até nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue, tá aparecendo aqui na tela, @JPFaraOficial, eu comentei que os jogos do meio de semana poderiam dizer muito. Enquanto o Fluminense venceu por 3-1, uma grande vitória sobre o Sporting Cristal, o Flamengo estreou com derrota por 2-1 contra o Alcas do Equador. E na minha opinião, esses dois jogos disseram muito. Apesar do Flamengo ter poupado, fez uma viagem longa e jogou na altitude. O Fluminense, por sua vez, venceu com o time titular, jogou e deu ainda mais confiança, porque a Libertadores, como todo mundo sabe, é o grande ponto, é o foco principal do Fluminense na temporada. Mas falando do jogo, sem o técnico Fernando Diniz à beira do gramado, o Fluminense começou com tudo. Foi uma pressão, uma blitz e um time muito intenso, muito forte, com o padrão do Fernando Diniz, mesmo ele fora do banco de reservas no jogo de hoje. E começou com tudo, jogando em cima, marcando em cima, contra um Flamengo que não entrou em campo. De verdade, eu achei o Flamengo completamente abaixo do que eu vi em toda a temporada. E olha que, apesar do Flamengo ter vencido o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, eu comentei nas minhas lives, nos meus vídeos aqui no canal, que se o Fluminense jogasse assim contra o Flamengo e o Flamengo jogasse assim contra o Fluminense, certamente o título iria para as Laranjeiras, como eu vi. E o Fluminense começou essa caminhada com um golaço do Marcelo, foi uma atuação brilhante, uma atuação de gala do ídolo tricolor que voltou ao Rio de Janeiro e já conquistou o primeiro título e mostrava o Fluminense sedento pela vitória, e foi assim o tempo inteiro. O Fluminense continuou em cima, fez o segundo gol depois com o Germancano e o Flamengo não conseguia jogar. Até os 40 minutos do primeiro tempo, o Flamengo não tinha dado um chute sequer ao gol. Isso diz muito sobre uma equipe muito desorganizada, extremamente avulsa em campo, que não consegue ter um padrão de jogo, e que o técnico Vitor Pereira, mais uma vez, não conseguiu arrumar um 11 inicial para jogar contra o Fluminense. Ele havia conseguido pela primeira vez na semifinal, quando botou jovens, mas diferentemente do outro jogo, onde na minha opinião ele teria que ter mantido esse esquema que deu certo, ele voltou num esquema muito engessado, muito preso, mas que eu vou falar mais para o segundo bloco aqui no vídeo. E o Fluminense no segundo tempo continuou em cima, o Flamengo fez até algumas mexidas, mas o Fluminense chegou ao terceiro gol com o Germancano no lance de pênalti, que na minha opinião não foi pênalti. Eu acho que o Fabrício Bruno disputava a bola e ali foi disputa de espaço e por isso ele abre um pouco o braço, não marcaria o pênalti, mas Germancano fez no rebote, segundo gol dele, para deixar ele ainda mais isolado na artilharia do Campeonato Carioca, e Alexander fez o quarto gol, ainda teve tempo para o Ayrton Lucas fazer o gol de honra do Flamengo. Mas o principal ponto desse vídeo é sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz, que pela primeira vez, mesmo depois de ter vencido a Taça Guanabara, consegue converter esse bom trabalho num título. Fernando Diniz marca de fato uma era de um técnico que sempre mostrava bom futebol, mas batia na trave. Ele bateu na trave com o Audax no primeiro trabalho de fato que mostrou o trabalho dele, né, ao mundo, quando ele foi
vice-campeão paulista, eliminando gigantes como o Corinthians, e agora com o Fluminense ele consegue conquistar o título carioca de maneira merecida. Foi o meu palpite, não quero dar uma de que eu sou engenheiro de obra pronta e que eu sei prever o futuro, mas no início do ano, no dia 26 de janeiro, eu comentava nas minhas redes sociais que o Fluminense seria campeão carioca e que pelo fato de ter um técnico que já faz um trabalho a longo prazo, isso daria muita visibilidade e daria ainda mais entrosamento para o Fluminense, que nesse jogo teve grande atuação de Hermancano mais uma vez. O lateral Marcelo, o ídolo do Fluminense, conseguiu mostrar o porquê veio, é um cara muito vitorioso, assim como o próprio Felipe Melo, o Fábio, enfim, é uma equipe que tem outros jovens também, como o próprio André, que é muito experiente, tem Arias, que é o motor desse time. Então é um elenco que, como eu já falo, não é tão forte, mas que tem um 11 inicial muito organizado e muito potencializado pelo técnico Fernando Diniz. Então eu acredito que tenha sido um título muito justo para o Diniz, de quem gosta de ter a bola, de quem gosta de jogar, e apesar de eu ser crítico dele, sobretudo pelo lado emocional, e eu até gravei um vídeo aqui dizendo como ele pode boicotar o próprio sucesso pelo lado emocional, seria justo, apesar disso tudo, uma conquista de título para mostrar que um dos principais técnicos do Brasil, e para muitos, e para mim, o principal técnico hoje no Brasil, junto com Abel Ferreira, Fernando Diniz precisava desse título e merecidamente tira aí esse peso das costas de nunca ter vencido um título, vencendo, revertendo um placar por 2-0 contra o principal rival, que é o Flamengo, e que, como eu falei na minha análise de pós-jogo lá nas minhas redes sociais, essa vitória e esse título dão ainda mais confiança para um elenco que eu vejo muito forte do Fluminense, né? Principalmente o time inicial, mas um time mentalmente forte, um time que sabe o que faz dentro do campo. Então, o Fluminense merecidamente bicampeão carioca, anulou um chocolate na Páscoa para a torcida do Fluminense, que comemorou com muita razão esse feriado santo, mas com um bicampeonato em cima do principal rival, quem tem sido aí uma pedra no sapato do Flamengo, de quem eu falo agora. E pelo lado rubro-negro, como eu falei, eu não entendi mais uma vez a escalação do técnico Vitor Pereira. Ele não manteve basicamente o que deu certo, que foi a escalação do Matheus França, que foi a escalação do próprio Cebolinha, um pouco mais livre, e foi um Flamengo completamente engessado, um Flamengo que foi envolvido pelo Fluminense, com o Gabigol parado no ataque, com o Pedro parado no ataque e com o meio completamente desguarnecido. E por isso eu acredito que as críticas sobre o técnico Vitor Pereira, e no momento que eu gravo esse vídeo é importante dizer, ainda não tenho a confirmação se ele foi demitido, e claro, há grandes possibilidades em razão de uma goleada na final, tendo tido o resultado de 2-0 a seu favor no primeiro jogo. Então eu vi um Flamengo muito perdido em campo, apático, com todo respeito, eu vi os jogadores andando em campo também, apesar do técnico ter aí 99% também dessa culpa, em não manter uma escalação desde o início do ano e por isso colecionar muitos fracassos. Vale lembrar que o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu a Recopa Sul-Americana, não se classificou para a final do Mundial de Clubes, perdeu a Taça Guanabara para o Fluminense em um momento em que podia empatar o jogo para ser campeão e agora perde o Campeonato Carioca. São 5 fracassos em poucos meses. Então a situação do Vitor Pereira é insustentável, já há nomes ventilando como o próprio Tite, o Dorival, que está negociando com o Atlético Mineiro, dizem Kudê, Jorge Sampaoli, mas mais importante do que definir o nome é definir o destino do Vitor Pereira, e eu, enquanto um analista e jornalista, não posso deixar de dar minha opinião e criticar sim o trabalho de um técnico que não escolheu um time principal e que os jogadores estão perdidos sem entender o que ele quer. Isso ficou muito nítido no jogo de hoje contra o Fluminense, quando o Flamengo foi completamente envolvido nessa partida diante do Tricolor e acabou sendo vice-campeão. Mais um fracasso, situação completamente insustentável. E agora vamos ver quem vai ser o próximo comandante. Eu tô gravando o vídeo mesmo antes de anunciar se ele vai ser mantido ou não. Mas diante do cenário, a previsão e a probabilidade é de que Vitor Pereira não seja mais técnico do Flamengo, que agora volta aí a virar a chave para a Copa do Brasil, onde é um campeonato em que o Flamengo precisa dar uma resposta rápida, e acho que é o elenco que pode produzir ainda muito mais do que isso. Tem que haver aí algumas renovações no próprio elenco, tem um elenco com jogadores que já conquistaram tudo no Flamengo, e eu sou defensor de que há ciclos e ciclos precisam ser fechados, mas apesar disso, isso tudo não é justificativo para o que o Flamengo vem apresentando e, claro, sobretudo pelo fato do técnico Vitor Pereira não conseguir arrumar um time titular e a torcida, com razão, estar muito irritada. E, claro, eu quero saber de você aqui nos comentários o que você acha em relação a isso, se ele está sendo aí o pior técnico do Flamengo nesses últimos anos,
como boa parte da torcida tem classificado. Quero saber de você aqui nos comentários o que você achou desse título do Fluminense, desse bicampeonato, se o técnico Fernando Diniz está pronto para ganhar outros títulos. Quero saber toda a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp para que outras pessoas conheçam o canal do JP Fará. Te espero no próximo vídeo.